Você já ouviu falar em mercado de carbono? Eu sei que quando a gente fala assim, o que vem logo na cabeça são pessoas vendendo e comprando carbono, né? Tal qual aquela feirinha que a gente vai no domingo de manhã. Mas fica aqui comigo que o Indústria de AZ de hoje vai te explicar tintim por tintim o real significado do mercado de carbono e como ele funciona. Para começar a explicar, precisamos enfatizar o motivo dele existir, a desenfreada emissão de gases de efeito estufa. Só para vocês terem uma ideia do tamanho desse problema, de acordo com os dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente de 2023, o mundo bateu naquele ano um recorde de emissões. O número chegou a 57,1 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, equivalente a 1,3% a mais que 2022. E, naturalmente, os maiores e mais populosos países são os que mais liberam gases de efeito estufa na atmosfera. China, Estados Unidos, Índia, União Europeia e Rússia ocupam esse top 5 segundo o relatório anual de emissões, também realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O Brasil, por sua vez, aparece em 6º lugar. A falta de áreas verdes preservadas, somada ao acelerado crescimento populacional e à altíssima produção industrial desses países, facilitam essa produção de gases de efeito estufa, que contribuem fortemente para o aquecimento global. E foi pensando justamente na urgência de eliminar ou ao menos reduzir essas emissões que o mercado de carbono foi amadurecendo, desde lá do Protocolo de Quioto, de 1997, que foi o primeiro instrumento legal da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A partir dele, foram criados 2 mecanismos que delinearam melhor o mercado de carbono: o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e a Implementação Conjunta. Eles proporcionam, respectivamente, o financiamento de projetos de redução de emissões em nações em desenvolvimento, no caso do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e ações para mitigação entre países que já possuem metas estabelecidas, no caso da Implementação Conjunta. Mas atenção! O mercado de carbono pode ser regulado ou voluntário. O que isso quer dizer? Basicamente, um é obrigatório e o outro não. No caso do mercado de carbono regulado, ele é regido por políticas públicas. Ou seja, o governo de alguns países exige que as empresas de setores específicos não ultrapassem o limite de emissões de gases de efeito estufa. Se essas empresas não cumprem esse limite, elas são obrigadas a pagar um adicional ou comprar de alguma empresa que tem essas licenças de emissão sobrando. E para essa situação ficar um pouco mais clara na nossa cabeça, pense em dinheiro. Se você tem o valor de R$100 no banco, mas precisa de 150, você vai ter que pedir R$50 emprestado para o banco, né? Em algum momento, claro, você vai ter que devolver esse valor. Se você não tem nada, você vai ter que pedir para quem tem guardado e sobrando. E só para esclarecer, não são todos os países que são obrigados a cumprir essas limitações de emissões. Aliás, nem todos têm mercado de carbono, mas uma parte dos que têm podem participar para honrar com compromissos estabelecidos internacionalmente. O mercado voluntário, ao contrário do regulado, não existe por exigências ou para cumprir acordos, mas por empresas e pessoas que querem espontaneamente compensar as emissões de carbono. Nesse caso, elas compram esses créditos de carbono de projetos específicos de compensação, tipos de reflorestamento ou de energias renováveis, além de outros projetos como resíduos. Mas aí você me pergunta, e aqui no Brasil, como que isso funciona? Aqui no Brasil foi sancionada em dezembro de 2024 a primeira legislação sobre o tema. A política pública criou as regras para o mercado de carbono e instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SBCE. De uma forma geral, a lei propõe uma contabilização dos gases de efeito estufa. E a partir dessa contabilização, pode haver uma negociação em títulos pelas empresas que são reguladas. Um ponto importante é que a lei já está em vigor desde a sanção, gente, mas ainda se encontra em fase de regulamentação. Bom, pessoal, eu sei que esse assunto é um pouco complexo de entender, né? Até porque aqui no Brasil o mercado de carbono ainda está começando a tomar forma. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do quão promissora será essa ferramenta para o nosso país e para o meio ambiente. E se você gostou, curte, compartilha e nos siga no seu canal preferido. Um abraço e até a próxima!